que o Senhor possa usar a minha vida nesse momento. E o pedido que eu faço a todos é que você abra o seu coração para receber o que o Espírito Santo de Deus tem a lhe dizer. Eu sei que muito já foi falado, eu sei também que às vezes o cansaço físico pode até gerar um pouco de desconforto, mas se abra para receber o que o Senhor tem a nos dizer. O tema que nós vamos tratar nesta hora, renovando a mente através da palavra. Eu creio que só a palavra tem este poder e esta capacidade de renovar as nossas mentes. Porque se nós olharmos para as nossas vidas antes de Cristo, nós não tínhamos uma mente renovada. Se nós olhássemos para as nossas vidas antes desta obra extraordinária, sobrenatural que o Senhor fez, nós tínhamos uma mente como o mundo tem, pensávamos como o mundo pensa. E ao nos envolvermos com a palavra, no momento em que a palavra caiu em boa terra aqui ao nosso coração, ela gerou uma mudança. E o texto base que já foi usado aqui, que eu quero também utilizar, é Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, eu sei, Senhor, que o Senhor continuará falando ao coração dos teus filhos. Eu daqui vejo jovens tão preciosos, Pai. Eu consigo enxergar aqui, ó Deus, grandes homens, grandes mulheres, jovens que já estão sendo usados na sua obra e que serão muito mais. Talvez alguns que nem imaginam que como o Senhor os usarão de forma extraordinárias. Pai, fala nesta hora, desperta no coração dos teus filhos esta transformação, continua gerando por intermédio da tua palavra esta transformação. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, doutor. Graças a Deus por sua vida. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esta palavra do apóstolo Paulo, ela precisa ser dissecada, precisa ser bem analisada, para nós entendermos este processo de renovação. A palavra renovação, nós temos ela aí no grego, para colocar, temos renovação, anakainosis, que significa restauração, renovação completa, mudança para melhor. Então, o que é uma renovação de mente? É uma mudança completa, é uma transformação, porém uma mudança para melhor. Então, como que eu vou mudar alguma coisa para melhor? Como é possível? Se nós não tivermos uma palavra, que é a palavra do Senhor, que é boa, que transforma, diz a palavra do Senhor em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós nunca passaremos por um processo de transformação fora da palavra. Eu tenho um testemunho até interessante para dar sobre essa questão de transformação, de renovação de mente. Eu venho de uma família muito pobre e minha mãe, eu tive uma primeira irmã, minha irmã faleceu com 1 ano e minha mãe ficou grávida novamente. E nessa gestação, já no meio da gestação, minha mãe perdeu essa criança e eu sou o terceiro filho. Então minha mãe teve uma filha que nasceu e ela veio a perder. Uma gestação que quem já passou por isso sabe muito bem, para uma mãe, ela perdeu mais um filho. E eu fui o terceiro filho. E nesse processo, meu pai acabou se separando da minha mãe, ela acabou constituindo uma outra família, nos abandonou, foi embora.
E muitas pessoas diziam assim para minha mãe: Ana, aborte, você é sozinha, seu marido já te deixou, você já perdeu 2 filhos, esse filho talvez não nasça, há uma possibilidade, você com 42 anos, dele nascer com um problema, e várias coisas foram ali sendo lançadas sobre a vida da minha mãe para que ela abortasse. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para a minha vida e não permitiu que isso acontecesse. E então eu nasci. Mas eu nasci, imagine, num lar muito pobre, muito humilde em São Paulo. Aqui, talvez no Rio de Janeiro não tenha isso, mas lá em São Paulo, algumas casas têm os porões. Então são casinhas baixas, assim, com 1,80 m, que são embaixo das casas. Então tem uma casa em cima e tem um porão embaixo, que geralmente no passado as famílias usavam como depósito ou para deixar as casas acima do nível da rua. E era o que minha mãe conseguia naquela época pagar de aluguel. Então eu cresci até os 17, 18 anos morando num porão. Então assim, uma vida muito precária, muito humilde. Minha mãe era doméstica, fazia faxina, fazia limpeza. Então muitas das roupas que eu vesti durante toda a minha juventude foram roupas que um patrão dava, que uma patroa dava, era uma roupa que alguém tinha e alguém então dava para minha mãe aquela roupa. Então, como eu cresci ouvindo, filho de pobre não tem tamanho, né? Se o tênis era grande, tinha que caber. Se o tênis era pequeno, tinha que caber. E, enfim, eu cresci parte da minha vida vivendo assim. E uma coisa muito particular é que o banheiro não era dentro de casa. Hoje, como eu dou valor dentro de casa, e então, melhor ainda. E o banheiro era fora de casa. Então eu era obrigado a conviver com o rato passando no quintal, dia de chuva, tinha que se enrolar em 2, 3 toalhas para ir até o banheiro, no frio, tomava um banho e saía. Então eu tive uma infância muito difícil. E eu ouvi de muita gente: vai virar bandido, vai virar marginal, não vai dar em nada. Ana, olha, seu filho, abre o olho com ele, eu já vejo ele na rua com um monte de gente, com um monte de moleque, ele não vai dar em nada. E eu cresci ouvindo que eu não seria nada. E realmente o cenário que eu vivi, que eu cresci, realmente indicava que eu não poderia ser nada. E posso falar uma coisa para vocês? Eu tinha certeza que eu não seria nada. Porque a minha vida caminhava para que eu não fosse nada. Até um dia em que a palavra de Deus me alcançou. E por que eu quero falar de renovação de mente através da palavra? Porque na minha vida, o que renovou a minha mente foi a palavra. Durante muito tempo da minha vida, eu confesso que eu tive muitas dificuldades, porque eu não acreditava na possibilidade de ter uma coisa melhor, de viver de estar vivendo coisas boas, porque assim, eu tinha muita dificuldade na minha mente de assimilar. Quando eu e a minha esposa nos casamos, ela é o oposto de mim. Ela veio de uma família classe média alta, se apaixonou por um homem bonito, teve esta sorte. Teve essa sorte na vida. E você imagina que conflito quando nós nos casamos. Nós fomos montar o nosso apartamento e eu dizia assim: não, põe qualquer piso. Eu ia aqui tem Dicico, uma loja de material de construção, e eu ficava, meu olho foi treinado para ver o menor preço. Até hoje eu luto contra isso. Então eu chegava num lugar e eu olhava, era o menor preço. O menor preço era o que cabia. Porque eu vinha já de anos com uma mentalidade de que tinha que ser o mais barato, qualquer coisa, o pior. Olha que drama. E minha esposa dizia assim: não, vamos pôr um piso laminado, um piso bonito. E eu por dentro, eu falava assim: mas que droga, essa mulher tá louco, essa mulher não tem pena do dinheiro. E era um conflito que nós tínhamos. Por quê? Porque onde que estava o problema nela? Não, ela foi criada tendo coisas boas, e eu fui criado não tendo. Então era um choque, pastor Bruno, porque eu pensava assim: não dá, eu não posso, isso não é para mim, não. Mas eu dou graças a Deus pela palavra do Senhor, porque ela veio me lapidando, veio me transformando, veio mudando a minha mente, a minha forma de pensar,
Por isso eu posso dizer a vocês, eu realmente creio numa renovação de mente através da palavra de Deus. Porque hoje, graças a Deus, eu gosto de coisa boa. Às vezes o bolso não alcança, né? Às vezes o bolso, naquele momento você fala assim, esse não dá agora. Mas eu aprendi que Deus realmente tem o melhor para mim, para a minha vida, para a minha família. Então, o que eu queria falar para vocês? Assim, independente do que cada um aqui viveu, experimentou, experiência de vida, o que você tem passado, o que você tem atravessado, a família que você veio, a sua origem, as suas dificuldades. Aqui está alguém sobre esse altar que eu posso dizer a vocês. Deus é um Deus que realmente muda a sorte de uma pessoa quando essa se coloca nas mãos, se entrega à disposição do Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você, assim como você não é melhor do que eu. Então, é importante nós termos esta consciência, porque talvez alguém aqui, como eu, vivi durante muitos anos da minha vida, viveu achando que não era capaz. Talvez esteja alguém aqui hoje, ouve tantas palavras preciosas, o nosso apóstolo falou, a bispa Rosana, nosso bispo nacional, tantas palavras preciosas que foram lançadas sobre esse altar, e talvez alguém pense, não, isso é muito bonito, mas isso é uma realidade do apóstolo, isso é uma realidade. Gente, não é a nossa realidade. É a nossa realidade. Se você se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero essa mudança. Eu sei que é difícil, amados, eu sei que é difícil. De vez em quando eu ainda vou no mercado, eu ainda bato o olho no menor preço, eu sei que é difícil, é uma luta. Mas nós temos que nos colocarmos à disposição de Deus e dizer, Senhor, eu quero que a Tua palavra mude a minha mente. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus e acreditar nisso. E o apóstolo Paulo fala algo tão interessante sobre esta questão, tão interessante que eu quero compartilhar com vocês, que está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, há muitas vozes. Tem muita gente falando, nós ouvimos muitas coisas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que nós ouvimos, de alguma forma, influencia a nossa mente. Às vezes você está super bem, feliz, tranquilo, chega para trabalhar, você está 1000, está na faculdade, de repente alguém fala uma coisinha torta, às vezes aponta um defeitinho seu, às vezes a pessoa fala uma coisa até com a sua simples, nossa, essa roupa, o que foi? Não, essa roupa, aquilo é o suficiente para você começar a imaginar, será eu engordei, está feio, a roupa não está feia, como é que está? Por quê? Há muitos tipos de vozes. E se nós buscarmos a origem do que Paulo está falando, essa palavra no grego, sem sentido, afonos no grego, significa sem a faculdade da fala. Ou seja, nenhuma voz é sem a faculdade, é sem o desejo de formar algo em alguém. Tudo aquilo que nós ouvimos, de alguma maneira, tem a capacidade de formar alguma coisa em nós. A nossa opinião, às vezes, muda dependendo da pessoa que está argumentando. Eu já me vi nessa situação, bispo André. Às vezes alguém fala uma coisa e fala assim, não, tem razão. Aí outra pessoa fala, eu fazia conciliação no Tribunal de Justiça, no Sejusc, em São Paulo, no CNJ, e aí a pessoa começava a argumentar, o advogado começava a falar, e eu pensava, o doutor está com a razão. Aí quando o outro começava a falar, eu dizia, não, peraí, quem está com a razão é ele. Porque dependendo de quem está falando, quem que nós admiramos, se a pessoa é aquele cara da faculdade que todo mundo quer estar perto, se a menina é aquela menina que se destaca, que ela é super moderninha, ela é toda patricinha, não sei se aqui se chama assim, ela é toda esticadinha, toda trabalhada no glitter, no paetê. Aí você diz assim, você ouve? Ouve ou não ouve? Aí você vê um monte de menina em blog, não sei o quê, falando um monte de coisa, e tem 50 mil seguidores. E a pessoa está lá falando de sobrancelha, como é que tira o buço? O buço é você passa um
um azeite no negócio e arranca, sai. Mas tem a pessoa, e a pessoa fala, não é assim? Não, é uma, como é o nome daquilo, bem, que você passa? Cera. Passa a cera e tira. É com cera, não é, bem, que você tira o buço? É com cera. Mas você ouve ou não ouve? Nós somos condicionados a ouvir pessoas. O tempo todo nós estamos ouvindo. Alguma voz nós estamos ouvindo. O problema é que muitas pessoas que cercam a nossa vida não têm a direção de Deus. E aí quando você está do lado de alguém que não tem a direção de Deus, mas você de alguma forma admira alguma coisa nessa pessoa, e quando essa pessoa fala, talvez naquele momento você diz, não, eu sou da igreja, eu sou do Senhor, eu não sou. Mas num dia que você não está bem, um dia que a sua carne fala mais alto, aquela semente que foi lançada na sua mente e no seu coração, pá, causa um estrago. Porque sempre há um momento, olha, nós ouvimos tanto aqui isso hoje, não foi? Através da Bispa Rosana. Que às vezes a pessoa está, através do apóstolo, a pessoa está para baixo, a pessoa está com um sentimento ruim, a pessoa não está bem. Então nós temos que ter um zelo, um cuidado com aquilo que nós ouvimos. Nós, povo da graça de Deus, não podemos dar ouvidos para qualquer pessoa. Às vezes, quando a Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Ah, não, mas o cara é meu amigo, o cara é o cara, ele é o cara. Só que a roda de escarnecedor, e este cara vai falar alguma coisa que você vai rir e a semente vai ficar. E pode ser que um dia essa semente vingue. E aí, qual é o fruto? Salomão fala, Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal, no plural, são caminhos de morte. Às vezes, uma palavra que alguém falou na faculdade, há 2 meses atrás, a semente ficou lá. Um dia aconteceu alguma coisa, você está nervoso, está de mal com o mundo, está de mal com Deus, está de mal com todo mundo, alguém não beijou a sua bochecha na porta da igreja, é o suficiente, não me deixaram cantar, não me chamaram para trabalhar, é o suficiente. É o suficiente para você dizer, fulano é que tinha razão. Pronto, a palavra começou a crescer, vai dar fruto. E a Bíblia diz que são caminhos, ou seja, uma influência errada, uma voz errada, um conselho errado, que às vezes parece bom, geram situações terríveis. Porque assim, vai gerar problema na sua vida ministerial, na sua vida com Deus, vai gerar problema na sua família, vai gerar problema para os seus pais, vai gerar problema no seu trabalho, vai gerar problemas de todas as espécies, porque um dia você emprestou os seus ouvidos para ouvir algo que você não devia. Amados, quantas horas são gastas, você já imaginou, para preparar uma mensagem para o apóstolo ou um bispo de qualquer igreja das nossas aqui, para ir ao altar e falar 45 minutos, 30 minutos, sabe? E às vezes as pessoas não dão ouvidos a 35, 40 minutos de palavra, mas dão ouvidos a 1 minuto de uma pessoa energizada pelo inimigo, uma pessoa que não tem temor de Deus, uma pessoa que não ama Deus e dá um conselho maldito. Então nós temos que ter cuidado, nós somos jovens. Eu não sou tanto, né? Minha esposa comprou essa calça justinha, disse, bem, eu vou ser bem jovenzinho. E eu estou aqui... Bispo Feliz, isso está me grudando, eu não vejo a hora de arrancar essa calça. Passar azeite. Mas, Bispo André, mas estou jovem, não estou jovenzinho, estou jovem. Estou jovem. Ao ponto do Bispo Feliz ficar com inveja da minha barba que é preta, ele disse que eu pinto. Não pinto. Nós temos barba natural, né? Eu estou brincando um pouquinho porque é sério, viu? Então, há caminho que parece direito. Pô, olha, fulano é que tem razão. Não, amado, quem tem razão é a palavra de Deus. Sabe, se tem alguém que te ama, são as pessoas que pregam a verdade para você. Sabe, essas são as pessoas que te amam. Olha, cuidado. Sabe que tem umas vozes que dizem assim,
eu não sei se são os termos que se usam aqui, pelo menos lá em São Paulo, se usam esses termos. As pessoas dizem assim: você tem que aproveitar a vida. Ô nega, você é jovem, nega, aproveita a vida. Você fica perdendo o seu tempo, virou beato de igreja agora, todo domingo, todo sábado. Aí um sábado, se você não for, você morre. Cuidado com essa voz. Cuidado com essa voz. Parece direito, mas dá em caminhos de morte. Sabe, olha, hoje eu também tenho direito de aproveitar minha vida. Um domingo, será que eu não tenho direito? Não, porque a vida não é tua. A sua vida foi comprada a preço de sangue. A vida não é tua. Você não tem direito. Olha, Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Faça uma impressão deste versículo, e quando alguém lhe disser assim: nega, você tem que entender. Você é jovem, menino, você é bonito, você tem que aproveitar. Aí você saca, Mateus 8,35, toma. Não, é verdade. Salmos 13, versículo 2. Até quando estarei relutando dentro de minha alma com tristeza? No seu coração cada dia. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Cai dentro do que o nosso apóstolo falou hoje de manhã. Aqui, olha a sensação que Davi tinha de opressão, uma alma triste, uma angústia, uma depressão. Agora, por que ele estava assim? Porque às vezes nós ouvimos coisas que nos deixam assim. Às vezes o nosso humor muda por causa de alguma coisa que nós ouvimos. Às vezes você deixa de estar na igreja, amado. Deixa eu falar uma coisa aqui com toda a responsabilidade que me cabe. Às vezes você deixa de estar na igreja para honrar um familiar, desculpe, mas para honrar um ímpio, para honrar uma pessoa que não tem temor de Deus e a pessoa ainda ri da tua cara. Eu nunca mais na minha vida deixo de honrar a Deus para honrar, seja quem for. Eu tenho aqui minha esposa, minha sogra está aqui, várias pessoas da minha família. Eu não deixo de honrar Deus para honrar pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes eu já fiz isso. Vamos lá, porque senão a pessoa vai ficar chateada se a gente não for. Aí eu chegava lá, com toda humildade, com todo carinho. Aí você vê a turma que está bebendo, a turma não sei o quê. Aí a pessoa toma uma mais, sabe o quê? Aí eu viro objeto de piada. Chegou o pastor, oh, aleluia, irmão. Até que um dia, isso aconteceu com o meu sogro. Até que um dia eu cheguei na casa do meu sogro, ele já tinha tomado uma coisinha a mais lá, e ele, chegou o pastor, aleluia, irmão. Eu olhei para ele e falei, aleluia, irmão. Peguei meus filhos, tchau. Mas que ignorância. Eu falei, eu não sou motivo de piada, meu sogro. Te amo, mas eu não sou motivo de piada. O amor e o respeito que eu lhe tenho, tenha por mim. Peguei meus filhos e fui embora. Desse dia para cá, nunca mais teve piada nem brincadeira comigo. Sabe por quê? Porque eu me posicionei. Se você não se posicionar, só o fato de você rir, está no meio, palavras influenciam. Amém? Olha, foi falado aqui agora há pouco, né? Eu falei, eu fui riscando, eu falei, o que vai sobrar para mim? Aí vem o bispo Sérgio e fala do mundo, amados, a bispa Rosana, o mundo, o bispo Sérgio, o que o mundo tem para nós? O que o mundo tem para nós? A vida passa rápido, amados, o mundo não tem nada para nós. Aqui eu vejo um monte de rostos jovens, mas a vida passa rapidinho. Daqui a pouco, você está um pouco mais maduro, mas pode estar cheio de cicatrizes, porque você tomou uma decisão errada, uma postura errada. O bispo Sérgio falou aqui, uma decisãozinha que você toma errada, vai repercutir por anos da sua vida. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso, engano. Então o mundo não tem conselhos para nós. Olha o que diz aqui Isaías 19:11. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos maravilhosos. Dão conselhos
Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis. Dão conselhos estúpidos. Agora você vai ouvir um conselho estúpido? Quem é que gosta de ouvir conselho estúpido, diga amém. Oh, Senhor, uma igreja alinhada é alinhada, né? Amém. Então nós não podemos ouvir conselhos estúpidos. Então eu tenho 5 minutos ainda, tem? Então eu queria nesses 5 minutinhos que você entendesse que a voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus. Se você quer ouvir uma voz, ouça a voz de Deus. Se você quer ouvir uma voz, ouça a voz que vem de pessoas que temem a Deus. Se você quer se assentar numa roda para bater papo, se assente numa roda de irmãos. Ou porque em roda de irmão tem piada? Tem. Em roda de irmão tem tiração de sarro? Tem. Em roda de irmão tem bate-papo legal? Tem. Eu vejo os meninos da nossa igreja, eles vêm no ônibus, e eles vêm rindo, eles vêm batendo papo, eles vêm fazendo piada um com o outro. Comigo eles não fazem, mas eles vão fazendo piada. Eles vão fazendo piada com um, vão fazendo piada com o outro. É salutar, é agradável. Por que eu preciso mendigar a aceitação de alguém, estar numa rodinha de alguém para me sentir melhor? Amado, você quer se sentir valorizado? Você tem jovens aqui que vão te valorizar, que vão te amar, que vão querer o seu bem e que vão dar conselhos a você que são bons. Então, qual o melhor lugar para eu estar num sábado? É aqui na igreja. Sabe, com os jovens batendo papo. Não, mas é porque lá vai ter não sei o que, lá não nos interessa. Vem para cá, bate um papo, senta. Depois no final, sempre tem aquele irmão que não tem, toda igreja é assim. Sempre tem aquele irmão que está sem dinheiro, e sempre tem aquele irmão que trabalha e tem que pagar pizza para um amigo. Mas isso é igreja, isso é normal. Você vai, leva o serrão, leva junto. Leva o serra, ele vai lá, vai ficar na sua, paga o lanche dele, ele vai contar piada, ou ele vai te agradar, mas esteja envolvido com os irmãos. Se envolva com pessoas que temem e que amam a Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas te farão bem. Quando você virar as costas e for embora, você vai deixar na sensação, no coração dessas pessoas, que prazer estar com esse irmão, hein? Mas essa irmã é demais, que alegria. Sabe, você faz uma rodinha, um puxa o violão, um começa a tocar, começa a louvar a Deus, começa a exaltar. Mas é isso que vale a pena. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. É nos envolvermos não mais com o mundo, mas nos envolvermos com as pessoas que Deus já nos deu. Deus já te deu uma nova família. Deus já te deu uma nova família. Renova a tua mente. Aquela antiga família, isso não te pertence mais. Não pertence mais a você. Amém? Olha Isaías o que diz. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Com permissão do Espírito Santo, eu vou fazer algumas inserções aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão se envolver com as melhores pessoas da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão ter comunhão com as melhores pessoas da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão ser felizes se envolvendo com pessoas que amam e que temem a Deus. Se você quiser, é uma decisão sua. Porque quando nós nos enrolamos na vida, é uma decisão nossa. Mas você pode ter nascido, eu dei o meu testemunho aqui. Minha mãe, sabe, doméstica, sofreu na vida, humilhação, eu até 18 anos de idade, morando num porão. Minha mãe vinha com roupa que a patroa dava, às vezes um sapato 42, meu pezinho 38, aí vinha um sapato 35, tinha que caber. Às vezes nós sofremos, passamos coisas na vida, eu nasci assim. Eu vivi num berço pobre, miserável, com dificuldade, mas de amor eu fui suprido. Minha mãe foi mãe e pai, ela foi maravilhosa. Não poderia ter tido uma mãe melhor. Mas a decisão de sair daquilo foi quando eu ouvi a palavra e disse, basta, eu não quero mais isso para mim. Então,
Você tem que renovar a sua mente, porque, desculpa, não porque eu nasci no morro, não porque eu nasci não sei aonde, não porque eu não tenho trabalho. Para, para. Nós temos a Cristo, nós temos a palavra, nós temos o melhor. Não se vitimize. Não se vitimize. Amém? Você não é vítima, você é eleito. Você não é vítima, você é escolhido, você é escolhida. Amém? Eu encerro com Provérbios capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará. Mais uma vez a decisão é de quem? Nossa. Aquele que me der, não é só ouvir. Esse dar ouvidos tem uma conotação além. Significa aquele que se submete, aquele que se envolve, aquele que vive. Se me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus tem para a sua vida. Eu vejo aqui pessoas com futuro brilhante. Eu vejo aqui pessoas com histórias de superação, pessoas que já superaram muitas coisas, pessoas que, como eu, já passaram da fase mais difícil da vida, que são, como eu, sobreviventes. Agora, faça um bom uso desta oportunidade que Deus te deu. Amados, eu louvo a Deus todos os dias por Deus ter me plantado na graça. Porque eu sei que se eu estivesse em qualquer outro ministério, eu já teria abandonado a obra de Deus há muito tempo. O que mudou a minha vida, porque o que pode mudar realmente é a palavra da graça de Deus. A graça mudou a minha vida, mudou a sua, então vamos andar de glória, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Amém. Aleluia.